De Garanhuns para Recife, de Recife para o Rio. E hoje ele tá aqui visitando a gente em São Paulo, no Bicha Tu Acha. Ele concorreu ao 28º Prêmio da Música Brasileira como cantor, com seu álbum Arsênico. Lançou o álbum Ferro e vem aí o álbum Ouro. Então hoje eu converso com o Romero Ferro. Maravilhoso, delicioso. Hoje eu converso com o Ariano, pernambucano, já até trabalhou em banco e fez show na posse do presidente Lula. Eu vou seguir aqui a tabela periódica. Cobre, níquel, cobalto, ferro. Romero Ferro. Ai, foi boa essa, hein? Obrigado. Muito obrigado por você estar aqui, Romero. Obrigado você, obrigado vocês pelo convite, a equipe toda desse projeto bonito. Tô junto, como sempre, né? Artista independente é esse rolê, juntar pra somar mesmo. Eu sei que quando você era criança, você chegou a fazer até comercial de TV. Então eu fiquei... querendo saber um pouco mais da criança mesmo, Romero, e como tu entrou nesse lugar. Nesse lugar você fala do artista, Do né? artístico, Não, eu sempre falo assim, quando me perguntam, que eu não lembro de uma época na minha vida que eu não pensasse em fazer isso, assim. E eu não sabia exatamente se eu ia cantar, se eu ia atuar, eu não sabia. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com arte, assim. Então todas as minhas brincadeiras eram sempre envolvendo arte, enquanto a galera brincava de, sei lá, de queimado, de esconde-esconde, aí eu brincava de fazer programa, de fingir que tava fazendo novela, de fingir que tava fazendo show, sabe, assim, tipo, hoje a gente tá aqui, a gente botou esse lapela pra fazer entrevista, eu pegava uma presilhazinha de cabelo, botava na minha blusa pra fingir que era um microfone que eu nem sabia que se chamava lapela, mas aí eu achava que eu tava fazendo um jornal, alguma coisa desse tipo. Então sempre tinha esse tino na minha cabeça, não sei por quê, porque eu não sou de uma família de artistas, não tem pessoas que se desenvolveram nesse caminho, nem musical, nem de artes plásticas, nem de teatro, nem de cinema, nem de nada. Só a minha avó que canta, mas ela sempre cantou muito assim, em casa mesmo, nunca desenvolveu carreira artística, nada. E aí assim, eu tinha esse tino dentro de mim. E eu acho que todas as pessoas que trabalham com arte, elas sentem um pulso forte, assim, dentro dela, que é uma coisa que move elas, sabe, assim. Porque trabalhar com arte, no nosso país, é uma coisa muito difícil, né? Sim. Então, você tem que amar muito para fazer o que você está fazendo, porque sempre uma chuva de instabilidade, de possibilidades mil, assim, de coisas boas e coisas ruins, é um alto e baixo o tempo todo. Então, você tem que amar muito o que você está fazendo, porque viver de arte no Brasil e viver de arte LGBT no Brasil é mais complicado ainda. Então, isso veio sempre junto comigo, maior que eu, assim. Eu sempre digo que a arte é como se fosse o meu oxigênio, que eu tô respirando o tempo todo, mesmo quando eu não tô pensando direcionadamente para isso, mas eu estou conectado de alguma forma. E assim, foi muito naturalmente tudo o que aconteceu, sabe? E com os teus pais também? Porque, tipo, pra criança ir fazer até o comercial e fazer outras coisas, eles apoiaram essa parte? Eles apoiaram no início, assim. Eles achavam que era tudo uma grande brincadeira, né? Porque eles me viam brincando dentro do quarto e tal. E aí, teve uma vez que eu pedi pra eles pra cantar numa festa de final de ano da família, que não era nem da minha família, na verdade, mas era da família de uns amigos da minha tia. E aí eu cantei tipo assim, botei o CD tocando, Sandy Júnior, Xuxa, e fiquei cantando por cima, né? E aí, não tinha feito aula de canto, nunca tinha feito nada disso. Fiquei cantando assim, acho que eu tinha uns 8 anos de idade. Aí um cara que tava lá nesse lugar, ele era dono de umas lojas que tinham em Garanhuns, né? Que eu nem sei se essa loja tá mais aberta lá em Garanhuns, mas ele, na época era uma loja muito forte e ele tava, eu não sabia, mas ele tava atrás de uma criança para fazer um comercial de volta às aulas. E aí ele me viu cantando. Nossa, já cantando. E aí ele achou interessante, aí falou com os meus pais, assim, eu não sei exatamente qual foi o teor da conversa com os meus pais, mas acho que ele disse assim, tô pensando nisso e tal, vamos fazer uma espécie de teste com ele, né? E eu nem sabia o que era teste, nem nada. Mas pra mim, como tudo era muito tranquilo e muito natural, eu fui muito sem uma expectativa, sabe? Assim, meus pais também tentaram não me tensionar ali naquele momento. E aí eu decorei um textinho, que eu decorava muito rápido, ainda hoje eu decoro muito rápido o texto. Decoro e esqueço muito rápido, assim. E aí eu decorei um textinho, que era um textinho pequeno, e aí fui lá, que tava ele e um outro cara que tava fazendo comercial com ele, e bati lá o texto, eu tinha uns 8 anos, e ele me contratou pra fazer esses comerciais. Aí eu passei um ano
fazendo os comerciais dessa loja, assim, fiz Dia dos Pais, fiz Dia das Crianças, e acabou que no combo do Dia das Crianças eu acabei ainda cantando num evento que eles fizeram lá. Mas Ou isso tudo... seja, já teve experiência até de palco, né? Muito amador, assim, no sentido de, pô, tava realizando um sonho. Pra mim, eu tava fazendo com muito profissionalismo, mas me divertindo também, Sim. que eu acho que era o mais importante, né? E meus pais achavam fofinho, que lindo, sabe? E nesse lugar de inspiração, assim, os teus pais também traziam bastante inspirações, seja de, sei lá, de filme, de TV, até de música, alguma coisa assim contribuiu pra ti, pra dentro da tua música e do que tu vai pensar depois? Eles ouviam muita coisa, assim, que tocava em rádio, né? Porque também tem outra coisa no interior que é engraçado. Você não tem tanto acesso às coisas que viam que não fosse da televisão ou do rádio. Então, tudo vinha da TV ou do rádio. Ou novela ou filme, ou trilha de novela ou de filme, ou o que tocava no rádio. Fora desse contexto, eu só vim ter acesso depois, quando eu fui pra capital. Então, eu ouvia meus pais ouvindo muitas coisas, assim, desde Alceu Valença, desde Zé Ramalho, O Grande Encontro, Fagner. Meu pai escutava muito Fagner, eu escutei muito Fagner por conta dele. Dominguinhos, que era da minha terra, de Garanhuns, né? Que eu só vim me conectar e entender um pouquinho, assim, depois, que ele era... músico e que ele cantava e que ele era muito respeitado. Eu não entendi isso. Eu entendi depois já de um pouquinho mais jovem. E eu ouvia muito isso e isso, com certeza, diretamente me influenciou, né? Meu pai gostava também muito de ouvir trilha sonora de cinema, assim, sabe? Os filmes que estavam concorrendo no Oscar. Ele não entendia nada, que meu pai não sabe nem falar inglês. Mas ele ouvia lá, achava bonito as coisas que estavam... Ele comprava aqueles CDs, assim, que tinha as trilhas sonoras do filme do ano, assim, né? Que tava concorrendo ao Oscar. Aí ele ouvia aquela tarde toda. Aí eu fazia, pai, ela tá falando o quê? Aí ele fazia, não sei, meu filho, não sei, não tô entendendo o que ela tá falando, mas eu tô achando bonito. E aí ficava nessa. E então, Whitney Houston no Guarda Costa. E aí eu peguei muita coisa por osmose deles também. Cazuza, meus pais ouviam Cazuza, Rita Lee, Kid de Abelha, uma gama, assim, de muita galera. Quando foi que tu foi pra capital? Eu acho que eu tava perto dos 15 anos, assim, que eu lembro que o meu ensino médio inteiro eu já fiz em Recife. Então, eu comecei a fazer teatro lá na capital, e aí fazer teatro me abriu muito a cabeça, né, porque o teatro é muito questionador nesse sentido, e pra mim foi muito importante isso, porque tanto eu desenvolvi uma forma de ser menos tímido, porque eu sou uma pessoa muito tímida, às vezes pode não parecer, mas eu sou demais. E o teatro me ajudou a me expressar melhor no palco, a falar melhor, assim, a dançar melhor. Tudo que cenicamente está construído no Romero Ferro de hoje, o teatro, assim, tem uma culpa imensa disso. E o teatro também me ajudou a questionar politicamente as coisas, porque como eu vinha desse antro onde eu não questionava, eu só atendia, só obedecia, foi com o teatro ali que eu comecei a prestar atenção em outras coisas, e aí eu fiz, tem outros caminhos aqui, que não são apenas esses caminhos que me foi ensinado até aqui, sabe? E aí, enfim, a minha vida foi mudando, eu comecei a dar trabalho pra minha família depois. Eu vi que você era muito estudioso, né? Tu fala até que era muito CDF e tal. E eu sempre comecei a pensar, tipo assim, o que é que eu posso ajudar os meus pais, mesmo eu sendo pivete, no máximo possível. Eu falei, não, então eu vou fazer boas notas. Porque eu tendo boas notas, vai ser um estresse a menos pra eles. Exatamente. E também foi aí que teve teus crushes, deve ter começado aí, né? Os primeiro beijo. Foi... tipo, libertador, assim, também? Eu só beijei um menino pela primeira vez no terceiro ano. Já no final do terceiro ano já. E foi um caos, assim, pra mim, porque como eu era muito envolvido com igreja, quando eu fui pra Recife, eu entrei numa escola evangélica. Aí, eu já tava com algumas questões com o meu processo, com o que eu tinha passado na igreja católica. E aí eu falei, não, peraí, vou dar uma chance pra religião. E aí eu entrei numa escola evangélica e falei, vou dar a chance na escola evangélica que está aqui na religião. E aí eu comecei a fazer a mesma coisa que eu fazia na igreja católica, eu comecei a fazer na igreja evangélica. Só que aí quando foi no meu último ano na escola que eu estava realmente me entendendo mais como LGBT, que na época essa sigla não era nem tão difundida assim fortemente, né? Eu fui me abrir para um pastor quando eu beijei o primeiro menino, assim, eu acho que estava com uns 15, 16 anos. Eu fui me abrir com um pastor
um pastor que era o pastor que estava sempre trocando ideia comigo e tal. E aí ele disse que isso tinha... o primeiro papo dele foi, olha, isso tem cura, a gente pode fazer tal tipo de coisa, a gente pode levar você para isso, e você vai para um retiro. E eu falei assim, pastor, eu já tentei de tudo, eu tô escondendo isso de mim já faz anos, assim, a minha vida toda. E eu sempre me senti inquieto e senti que tinha uma coisa dentro de mim que não era bem resolvida. E agora eu sei o que é que não está bem resolvido em mim e tem a ver com isso. Então, isso não pode ser pecado, isso não pode ser errado, sabe? Porque como é que é uma coisa errada que nasceu comigo? Foi isso que eu questionei para ele, sabe? Como é que o seu Deus pode condenar isso numa coisa que nasceu comigo? E aí ele falou, olha, infelizmente, Deus salva algumas pessoas e outras não. Aí eu falei, então você está querendo dizer que eu não vou ser salvo? Aí ele falou, se você continuar nesse erro, você não vai ser salvo. Deus tem os seus escolhidos, sabe? Ele falou, a salvação não é para todos. E tem pessoas que, infelizmente, não vão ser salvas. E aí ele falou para mim, tipo, né? Ele disse com todas as palavras que eu ia pro inferno. Meu Deus. E na época isso... Então vai se fuder. Na época eu fiquei sem chão, assim. Isso para mim foi um baque, né? Porque eu não tinha com quem dividir o que tinha acontecido. Eu estava cercado de pessoas que eram da igreja, eu estava muito envolvido nessa questão da religião, e eu me vi sozinho, fiquei mal, fiquei depressivo, pensei em tirar a minha vida, sabe? Porque eu comecei a me sentir desencaixado de tudo. E aí foi também graças à arte, graças ao teatro, graças às pessoas que eu comecei a conhecer extra esse âmbito igreja, assim, religião, que eu percebi, não, peraí, as coisas não podem estar erradas, entendeu? E se tiverem erradas, se eu for realmente uma pessoa errada, então eu vou ver o que é que vai ser, sabe? E foi quando eu resolvi sair de tudo, sair de fato da igreja mesmo. E quando eu falo da igreja, eu não estou criticando as religiões em si, sabe? Mas eu acho que o problema das religiões são as pessoas que tocam aquelas religiões. São os seres humanos que estão ali fazendo... Sabe aquela piada que diz assim, o problema de Jesus não é Jesus, é a fanbase. Sim. Sabe que você tem isso? Exatamente. Então é um pouco meio isso, porque na real, a religião, ela te dá princípios. Eu aprendi muitas coisas dentro da igreja, dentro dos ensinamentos, de princípios humanos, entendeu? Os 10 mandamentos e tal. Só que não dá pra você ficar atido a um livro que foi escrito há não sei quantos anos atrás, que é um livro extremamente machista, que condena relações homoafetivas e tal. Você precisa entender como é que vai ficar tudo isso num contexto de agora. E você também não pode depositar todas essas decisões e o que é verdade ou mentira em cima de uma pessoa de um líder religioso que é também um ser humano como você, entendeu? E aí eu comecei a questionar esse ponto da mitificação das pessoas, que é uma coisa que a gente vê muito fortemente na religião, quando você mitifica um líder religioso e que você acha que a palavra daquela pessoa é a palavra final e que só ela é a certa e que você, quando peca, você tem que se confessar porque você só vai ser perdoado se a pessoa disser assim, será perdoado por Deus. Sabe, assim, essas coisas eu não acho legal e foi muito isso que me fez sofrer. E aí cabe dentro do ponto do homem, de como o homem lida com isso, de como o homem leva isso adiante. Mas a gente vê isso não só na religião, a gente vê mitificação em líderes políticos, né? A gente vê mitificação em artistas, tipo... Isso é um ponto muito complicado, entendeu? E foi aí que eu comecei a questionar, foi quando eu tive esse primeiro baque, esse embate com essa situação desse pastor, que eu até já falei em uma entrevista que eu dei, acho que ano passado, sobre isso especificamente. E eu nunca queria falar sobre isso, porque eu não queria tá apontando e levantando polêmica e tal, mas depois que eu falei pela primeira vez, eu percebi o quanto de pessoas que passaram por essa mesma situação, Exatamente. Parecida, de formas diferentes, e eu falei, caramba, então eu preciso falar mais sobre isso, para mais pessoas ouvirem, para mais pessoas se sentirem representadas de alguma forma, entendeu? Sim. Bom, agora eu quero te convidar a ir ver a exposição que tá aqui na Casa Fluida, esse lugar maravilhoso em São Paulo. E tem sempre exposições aqui. E a dessa vez é do Pedro Stephan, chamado As Patricinhas de Beverly Hills. Ah, eu ouvi falar sobre que tá babado, né? Vamos então. Vamos nessa.
Vamos fazer um bate rápido só com a bola aqui? Vamos sim. Como que é esse só com a bola do bate rápido? É exatamente isso que você pensou. Tá. Exatamente. Vamos lá. Um livro. Um livro? Ai, meu Deus, peraí. Um livro. Só as Mães São Felizes, de Cazuza. Ai, amei. Assim. Um artista preferido. Um artista preferido? Ai, meu Deus. Isso é muito difícil. Eu vou falar do Ney Matogrosso. Uma diva pop. Uma diva pop. Sou muito péssimo, sou muito indeciso. Bota Lady Gaga, vai. Amo. Uma série. Uma série? Peraí, calma. Stranger Things. Amo. Uma música. Uma música. Nossa, isso é muito difícil. Vai... Ai, meu Deus. Como é o nome daquela? Peraí, deixa eu lembrar. Eu esqueci o nome dela. Eu sei a música, que é uma só, mas eu esqueci o nome dela. Canta. Não, peraí. Caramba. É do segundo álbum de Cazuza, que Só Se For a Dois, que é... O teu amor é uma mentira que a minha verdade quer. Como é que é o nome dessa música? Não sei. E o meu desejo cego, você não... O nosso amor a gente inventa. Amém. O nosso amor a gente inventa. Um boy magia. Um boy magia. Mas tipo, magia do quê? Físico ou intelecto? O que você quiser. Ai, velho, eu acho o Lil Nas X, eu acho... vou deixar o Lil Nas X mesmo, assim. Uma música tua. Uma música minha preferida, Quando Ele Perguntar Por Mim. Arrasou, é isso, amei. Que é uma que é com alto. Amei, arrasou. Gostou? Nossa, ele arrasou. Eu fiquei chocado, muita foto linda, né? Demais, nossa. E você falou que essas fotos foram feitas no Rio, né? Sim, no lugar do Rio. Que lindo, que lindo. Parabéns, hein, Pedro? Parabéns, ó. Arrasou muito. Aprovado. Enfim, vamos continuar então a nossa conversa. Vamos. Tu já tinha um trabalho na música ou não? Eu tava já começando a escrever minhas músicas, que eu sempre escrevi, desde pivete, né? Mas eu nunca achava que eu era bom o suficiente. E aí eu escrevia minhas musiquinhas, eu produzia tudo num tecladinho assim, pequenininho, que eu tinha ganhado de um tio meu. E aí eu produzia as coisas e gravava num gravadorzinho, assim, de fita, umas coisas bem doidas, né? E aí eu nunca achava que eu poderia levar isso adiante. Quando eu comecei a ter essa minha independência mais financeira, assim, que foi quando eu me entendi LGBT, me assumi pra mim, eu comecei a ter muito problema em casa, eu queria... Aí foi um turbilhão de emoções na vida. Tipo. Aí eu queria fazer teatro no vestibular, tipo, pra faculdade, ou teatro, cinema, ou música. Meus pais não deixaram, aí foi uma briga apoteótica em casa. E aí meu pai disse pra mim, olha, se você fizer um desses cursos, a gente não vai lhe ajudar mais. Você vai se virar sozinho. E aí eu fiquei com medo de peitar eles, porque eu fiquei com medo de não passar. E aí eu resolvi fazer administração. E aí passei em administração, que se eu tivesse feito os outros eu teria passado também, mas eu não sabia. Aí eu passei em administração. E aí quando eu passei em administração, eu comecei a buscar um emprego que fosse um emprego fixo mesmo. Eu já tinha trabalhado em loja, já tinha feito personagem de festa infantil, fiz muito personagem de festa infantil. Do Cabeção? Não, do Cabeção e tipo assim, fazia alguma coisa, sei lá, um príncipe. Por um momento, no meu primeiro álbum, que foi o Acênico, que eu lancei em 2016, que concorreu ao Prêmio da Música Brasileira, que foi uma coisa meio assim, que eu não tinha pensado que isso ia acontecer. Eu falei, eu não sou um artista político, não existe isso de ser político, eu não quero me envolver em política e tal. E aí eu fiz um álbum falando mais sobre canções românticas e tal. E depois eu entendi que não tem isso de você não querer se envolver em política, sabe? A gente nasce, o nosso corpo já é político
nasceu, chorou, já é político, sabe? Não tem o que fazer. A política tá ali intrínseca na gente, sabe? Todos os dias. Então, assim, você acorda, respira, isso já é um ato político. E não tem a ver apenas com partidos. Não é uma questão nesse ponto aí. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu não tenho o que fazer. A minha música também vai passar por isso, sabe? Sim. E aí, quando eu vi que quando eu passei a falar mais sobre isso, mais pessoas começaram a me procurar, mais pessoas chegaram pra mim dizendo, poxa, eu passei por isso, poxa, aquela música que eu ouvi tua me lembrou disso e disso e disso. Aí eu falei, meu Deus, peraí, então eu tô perdendo aqui, eu tô com um gap aqui com essas pessoas, eu preciso me conectar com isso. Sim. E aí eu comecei a me entender também como um artista ativista também, sabe? Que era uma coisa que eu achava que eu não tinha estofo nem know-how para isso, mas não é essa questão, sabe? A gente, enfim, vive e a nossa vida ela já é uma trajetória e ela serve de inspiração para outras pessoas, entendeu? Sim. Eu quero que pessoas, por exemplo, do interior escutem o que eu falo e que sofram menos por coisas que eu sofri, entendeu? Eu quero que as minhas cicatrizes sirvam de alívio para pessoas que elas não sofram as mesmas coisas que eu passei, entendeu? Então, passando por esse ponto, sem panfletar pela causa, sem querer ficar criando polêmica, é um lance de tentar ajudar realmente, porque assim, se eu tivesse tido um acolhimento de uma forma, eu não teria tido tantos traumas psicológicos que hoje eu ainda tenho, sabe? E isso é muito sério. E você só vai tomando consciência disso a partir do momento que você vai vivendo, entendeu? Sim. E isso com o álbum Ferro também, né? Com o álbum Ferro também, assim. Eu acho que naquele álbum eu já tava num processo de, tipo... Eu tava até vendo umas entrevistas que eu dei logo quando o álbum saiu, que eu tava falando, a capa do álbum é um coração de ferro se abrindo, porque é um Romero se abrindo para o mundo e tal. E eu tava realmente, assim, começando a abrir minhas perspectivas e as minhas narrativas e as minhas histórias e sem ter medo de falar o que eu sou, as coisas que eu posso ter errado, que eu não posso ter, que eu posso ter acertado, sabe? Sem esse medo. E o Ferro foi um disco que me ajudou muito nesse lugar também. Sim. E nesse ponto eu quero tocar também, que é quando tu desce pro Sudeste, vem direto pro Rio. E aí, como que foi também... Tu tá trabalhando o álbum Ferro, né? Nesse lugar. Ele já tá terminando a era dele aí. Tá terminando a era. Mas calma, já a gente vai entrar. Mas antes eu quero entender quando tu vem pra cá, pro Sudeste. Tu veio pro Sudeste no Rio já com a ideia de ir pro Impulso UBC? Não, na verdade o Impulso foi um projeto que eu escrevi. Foi um edital, né? O Impulso da UBC. E eu escrevi porque, tipo assim, a gente escreve vários projetos nesses editais que tem, né? A arte independente também sobrevive muito disso, de editais, de você ir atrás de fundos e de fomento para fazer os projetos. E o Impulso foi isso, era um edital, que eu sabia que eles selecionariam 3 artistas. Então, foi no momento que eu estava terminando de gravar o disco passado, o segundo, e que eu precisava de dinheiro para lançar ele, para gravar clipe, para terminar de pagar o disco mesmo. E eu falei, não, vou fazer o Impulso aqui. E aí eu acabei passando, eu fui o primeiro artista escolhido. Arrasou. E a gente passou um ano tendo mentorias lá e foi bem importante. E eu passei aí mais pro Sudeste por conta disso. Aí no ano de 2019 eu passei 6 meses já por ali, mais ali, Rio, São Paulo, indo e vindo. Porque... eu comecei assim a esquentar mesmo a história do meu trampo mesmo e fortalecer essa questão de ter um trabalho conhecido nacionalmente, né? Então o Impulso me ajudou muito nisso. Eu ainda fico muito nesse laicar do Rio e Pernambuco, do Rio e de Pernambuco. Sim. E aí as pessoas fazem assim, você tá morando no Rio ou em Pernambuco? Eu falo, eu tô meio com uma residência dupla. Porque eu ainda tenho muito projeto, muita coisa em Pernambuco. Pernambuco é a minha raiz, são as minhas raízes de fato. E eu acho importante estar voltando sempre, entendeu? Porque é um momento onde eu consigo me reconectar comigo mesmo. Quando eu tô mais perdido pessoalmente, artisticamente, voltar para minha cidade, para as minhas pessoas ali. Isso me faz pensar melhor em tudo, entendeu? Me faz analisar o que é que eu tô fazendo, de legal, de não legal. Então... eu quis vir para o Sudeste porque não é que para você fazer uma carreira musical você precisa ir para o Sudeste. Para o tipo de carreira que eu queria para mim, eu percebi que eu precisava vir. E se eu tivesse vindo um pouco antes, talvez os meus resultados fossem até diferentes. Porque assim,
se eu tivesse lançado o meu segundo disco já com essas bases mais sólidas aqui do lado de cá, é diferente, sabe? Sim. É diferente porque você tem acesso a mais pessoas, você sai pra almoçar num lugar e você encontra alguém que era aquela pessoa que você queria falar, você tá entendendo? Ou que você viu, ou que, enfim, ou um artista que você lá no Nordeste, você demora muito pra falar com alguém, pra alcançar alguém, e aí você tá no Rio, ou em São Paulo, aí do nada você entra num café, aí você vê, sei lá, Glória Groove tomando café. Isso acontece mesmo, assim, sabe? Eu, inclusive, vivi um pouco da questão do sotaque quando eu vi. Eu fiz um certo curso de teatro numa certa escola de atores que queriam muito neutralizar o meu sotaque. Falar de neutralizar sotaque, falar de não sei o quê, e diminuir mesmo. E eu vivi muito esse lugar. Eu tentei, de fato. Tanto que hoje eu volto muito pra Fortaleza pra me reconectar a esse lugar, sabe? Sim, Pra eu me apaixonar de novo, porque eles tentaram realmente... Calma lá, entendeu? Mas é a construção social que a gente vive, que por muito tempo tinha essa história de sotaque universal, né? Que o sotaque universal nada mais era que o sotaque do Sudeste, assim, né? Então, tipo, o sotaque de Pernambuco não poderia ser universal, o sotaque do Ceará não poderia ser universal. E aí, sim, esses embates aconteceram comigo muito, ainda acontecem, inclusive, assim, bastante. Esses 3 anos que eu tô mais pro lado de cá, eu escuto muita coisa, eu presencio xenofobia comigo, com pessoas, amigos meus que são do Nordeste. Tipo assim, nossa, você fala de um jeitinho engraçado, né? Tipo, por que eu falo de um jeito engraçado, tá ligado? Tipo, o que é que você tá querendo dizer comigo? E assim, eu sinto que existe um fortalecimento maior dessa cena do Nordeste no Brasil. Eu acho isso incrível, eu acho que isso tem que continuar assim potente. A gente tem que bater muito nessa tecla dessa diversidade e dessa pluralidade de sotaques, porque não existe o sotaque universal, assim. Isso foi uma coisa que foi dita porque o eixo das empresas e dos negócios e do dinheiro que rola na Da parte da mídia em cultura si. da mídia tá no Sudeste. Então se pensava, não, então o Sudeste tá rolando tudo isso, então o sotaque universal é o sotaque do Sudeste. Isso não pode existir, isso tem que ser desconstruído, entendeu? É que nem uma coisa também que acontece muito é a questão da sonoridade musical. Por muito tempo eu cheguei aqui do lado de cá e eu ouvi pessoas ouvindo o meu som e dizendo assim: é legal, né? Você canta bem, mas teu som é tão regional. Aí eu fazia assim, regional? Aí eu ficava assim, como assim regional? Aí, não, porque tem muita coisa de lá do Nordeste, né? Muito regional. A galera de lá deve gostar muito. Como assim? Tipo, tudo, se você parar pra pensar, é regional. Porque se você faz um som em São Paulo, ele é regional de São Paulo. Se você faz o funk no Rio, é regional do Rio. Por que que o meu som do Nordeste, ele é tão legal, mas ele é muito regional, sabe? Assim, então existe esse preconceito de pensamento no sotaque, na forma como o som é composto. E aí, assim, hoje a gente tem um movimento de quebrar muito isso, né? Eu já ouvi também de pessoas, por exemplo, dizendo assim, eu adoro o pop que você faz, mas eu queria que você fizesse um pop mais raiz. Aí eu falo assim, pop raiz? Que pop raiz? Aí a pessoa fala assim, não, um pop mesmo com cara de pop, não esse pop com tanta mistura dos ritmos brasileiros. Aí eu sempre paro pra pessoa e falo assim, você já parou pra pensar que o pop raiz que você tá falando que é raiz é um pop que vem de inúmeras influências gringas que você tem, que foi um pop que foi construído que não é no Brasil, e que o pop que é feito no Brasil hoje, que tem referência do brega, referência do piseiro, do forró, do arrocha, do brega funk, do pagode baiano, esse é o nosso pop. Porque o pop, pra mim, tá dentro do contexto do que é popular. Entendeu? O pop é o que é popular e é o que tem aquele refrão grudento, marcante, que você canta uma vez e as pessoas já ficam com aquele negócio na cabeça. O pop pra mim é isso, é pensado para as pessoas, para atingir as pessoas de uma forma muito objetiva, muito direta. O que é pop no Brasil? O funk é o pop no Brasil, sabe? O forró é o pop do Brasil, o brega funk é o pop do Brasil, sabe? E o brega é o pop do Brasil, o pagode baiano é o pop do Brasil. Então a gente tem que entender isso e tem que assumir que esse é o nosso pop. Esse é o nosso pop raiz, na verdade. E aí eu ainda escuto muito isso. Muito, muito. Nossa senhora, eu escuto muito. Isso, questão de sotaque, essa coisa que você falou da neutralização do sotaque. Eu trabalhei com um produtor um tempo que ele disse, olha, você só vai crescer na sua carreira se você neutralizar seu sotaque, porque enquanto você ficar falando com esse sotaque lá do interior de Pernambuco, das brenhas de Pernambuco, não vai dar.
Aí eu fui na pilha desse cara, né? Mas eu também entendo que ele vinha de um contexto de mercado onde as pessoas por muito tempo falaram isso. Sim. Eu já fiz testes, por exemplo, onde as pessoas diziam assim, pô, muito massa, você é muito desenvolto, mas esse sotaque é muito pesado. Aí eu ficava, caramba, tipo, e aí é essa luta que eu falo da gente sair de um lugar e ir pra outro e depois ir pra outro. Tipo assim, as pessoas que estão aqui, não querendo desmerecer nada, mas elas não passam por toda essa contextualização que a gente, por exemplo, que vem do Nordeste passa, que as pessoas que vêm do Norte, que eu sei que também passam, que o Norte é super invisibilizado no país todo. Então, assim, a gente precisa falar mais sobre isso para que esse tipo de preconceito, essa xenofobia, isso seja cada vez mais combatido e quebrado, porque não existe isso. O Brasil é um país plural, o nosso som tem que ser plural, os artistas eles precisam ser plurais, sabe? A gente precisa aceitar essas diferenças sonoras que o nosso Brasil tem, porque isso é lindo, entendeu? E eu me sinto muito feliz em ver isso no meu som. E o meu álbum novo, por exemplo, é falando muito sobre essa pluralidade do Brasil, assim, do Nordeste, mas do Brasil também, sabe? Sim. Inclusive, eu queria aproveitar esse gancho do álbum novo. Se tu vai trazer da tua história, o que é que tu pretende trazer para esse álbum novo? Então, esse álbum novo, ele se chama Ouro, que é uma coisa que já está definida há um tempão, assim. E ele vai falar sobre todo esse papo que a gente estava tendo aqui, de trajetória, de várias questões que eu passei na vida. O álbum vai trazer tudo isso. Ele é um álbum que vai ter o lado dele que vai ser mais político, vai ter um lado romântico, um lado rebolativo, um lado sedução. Ele vai misturar muita coisa e ele vai trazer também, assim, ele vai estar muito mais Brasil do que o álbum anterior, né? E eu tô muito empolgado, porque é um álbum também que vai, ao mesmo tempo, tá flertando com tudo que tá acontecendo na América Latina, sabe? Com essa nossa sonoridade latina, que somos... O Brasil é um país da América Latina e é um país latino. Então, ele vai tá nesse mix aí de muita coisa boa. Tu pensa em cantar em espanhol? Vai ter uma faixa em espanhol nesse álbum. Uma faixa em breve, vem aí. Inclusive, essa era uma das minhas perguntas que eu tinha, se tu ia seguir a tabela periódica do arsênico. Então, isso não foi um caso pensado, gente. Ai, não foi? Achei que tu tinha pegado uma vibe Adele. Não, na real, assim, eu fiz o nome do Arsênico, o primeiro álbum, ia se chamar Veneno. Eu acho que a Banda O tinha acabado de lançar um álbum chamado Veneno, uma coisa assim. E aí eu desisti do nome Veneno. E aí eu fiquei procurando uma coisa similar. E aí cheguei na questão do arsênico, da dualidade do arsênico. Falei, não, vai ser arsênico. Achei bonito, ninguém tem um nome igual a esse e tal. Vamos esse. E aí veio o arsênico. E aí quando eu fui lançar o Ferro, eu não pensei assim, tipo assim, vou fazer a segunda tabela periódica ali. Era o lance do meu sobrenome que eu queria que sobressaísse ali, que é Ferro, não tenho o que fazer. Eu falei, não, vou botar Ferro. E aí eu tava conversando com o meu sócio, e aí ele disse assim, aí a gente tava conversando, aí ele disse assim, tu já tem um álbum arsênico, o outro Ferro, podia fechar essa tríade da tabela periódica, né? Aí eu ouvi essa ideia dele, aí eu falei assim, nossa, que ideia idiota. Aí fiquei com isso na cabeça, fiz que ideia idiota, nada a ver. E a Ariano, né, que escuta e diz assim, não, a primeira coisa que o Ariano fala é não, aí depois ele repensa e volta e faz aquilo. Aí eu falei, não, que ideia boba, que ideia idiota. Aí isso ficou guardado na minha cabeça. Aí teve um dia que eu tava... que eu acordei, que eu tinha sonhado com uma canção, aí eu escrevi a canção, e aí a canção se chamava Ouro. Aí eu falei, caramba, isso é um sinal. Então, e aí eu falei pro Mal, né? Aí eu falei, Mal, ó, o álbum vai se chamar Ouro. Aí ele falou, tá vendo, não sei o quê. Os meus chutes, é real. Os meus chutes eram magnésio, alumínio, mercúrio... Mas não, mas vai terminar aqui, vai terminar nessa tríade. Enfim. Depois vem um outro Romero, Versus of Romero. Não, amo. E na produção vai ter mudanças também na produção do álbum? Vai, o álbum, assim, eu sempre faço álbuns com produtores diferentes, assim, que eu gosto de... Eu acho que cada era é sua era, né? Tem que ter sua sonoridade e tal. Então o Ouro não vai ter os mesmos produtores do Ferro, nem do Arsênico, não. Mas eles se conectam os álbuns, né, em si. São Romeros diferentes, em momentos diferentes, com perspectivas de vidas diferentes. E isso é o que é mais legal, você fazer álbum, como você faz peça, enfim. A arte é muito isso, assim, esse registro emocional da gente naquele momento, do que a gente estava pensando e do que a gente acreditava. E aí você escuta e você faz, poxa, eu tô tão diferente, eu canto tão diferente. E aí isso é legal, assim, o Ouro ele vem também nessa pegada.
Tudo, tudo. Queria só pra começar a fechar que tem uma música tua que é Verdadeiro Amor, que é uma das minhas favoritas, assim. Tu lançou uma versão, assim, há um tempo atrás que ela ficou, assim, perfeita. Eu acho que até, tipo, é uma das mais ouvidas hoje em dia. Uma versão acústica dela, né? Nossa, linda demais, linda demais. É composição tua mesmo? É minha, é toda minha. Cara, muito, muito linda. Foi egoísta, só eu que escrevi aquela música. Ai, amei. Nossa, parabéns. Que é uma das minhas preferidas. E uma pergunta que eu queria fazer é que, estudando sobre você, eu vi numa entrevista que tu tava falando, eu não sei pra onde que vai, como vai, essas coisas. E eu fiquei curioso se tu ainda pensa nisso, assim, de às vezes se distanciar, ou se foi só um momento. Não, nossa, isso é uma coisa que acontece bastante. E eu acho que pra mim tem acontecido muito por conta, desde o processo de pandemia que a gente passou. Que a pandemia, eu acho que foi impactante para todo mundo, né? Assim, e cada pessoa teve sua perda ali. Tiveram pessoas que perderam pessoas na pandemia pro Covid, por conta de toda aquela situação. Eu perdi parentes pro Covid, sabe? E foi bem pesado esse processo. E, ao mesmo tempo, eu fiquei percebendo o quanto tudo que a gente vive é muito instável, né? Os nossos planejamentos são instáveis. Eu tava com uma turnê marcada pra Europa, tinham vários shows do disco que iam rolar, porque eu tinha lançado o disco no iníciozinho de setembro, então assim, ele era um disco novo, no início de 2020, né? E tudo isso foi por água abaixo, então assim, todo o investimento que eu tinha feito, o investimento de tempo, de dinheiro, de pensamento, de estratégia, tudo isso foi pro espaço, e eu me vi sozinho, me vi sem saber o que fazer, se a gente ia voltar a fazer show, se não ia, sem se ia motivação, passar um mês, 2 meses, 3 meses, então assim, a gente entrou naquele limbo da pandemia, e isso ativou esse gatilho em mim de olhar em volta e perceber como as coisas elas são instáveis mesmo, sabe? Porque viver de arte é um amor, mas também, caramba, tem dias que é muito difícil, sabe? Assim, tem dias que é muito difícil e as pessoas acham que... As pessoas olham pra você, aí vem você na rede social, aí acham que tudo é tranquilo, que tudo é perfeito. Obviamente, cada pessoa da sua ótica de vida, do seu prisma de vida ali. Eu tô falando de uma condição muito privilegiada, porque eu sou um homem cis branco, então, assim, a minha narrativa de vida passa por um outro lugar, mas não querendo medir aqui sofrimentos e trajetórias, é muito difícil você fazer isso, sabe? E antes mesmo de começar a conceber esse álbum novo, eu respirei e eu me perguntei, tipo, eu realmente vou querer começar a fazer isso tudo. E aí eu decidi que vou sim, de fato, mas estar conectado com a música, viver de música, e nesse momento de rede social, onde tudo é muito cansativo, parece que a gente está cansado o tempo todo, porque a gente tem que ser útil 24 horas, você tem que estar bem 24 horas, você tem que pensar em um post que engaje todos os dias, e é um trabalho incansável, de domingo a domingo, que você tem que estar ali naquela loucura, e que a gente agora, tipo, a gente vive nesse mundo paralelo das redes sociais, assim. Por mais que seja positivo no campo de, poxa, isso daqui está espalhando meu trabalho para várias pessoas que talvez demorassem muito para me conhecer. Massa. O streaming te leva para vários outros lugares que talvez naquela época do poder das gravadoras eu talvez nem tivesse acesso às coisas que eu tenho hoje. Mas ao mesmo tempo é muito desgastante, assim. E a sensação que eu tenho hoje é que tá todo mundo muito cansado e que tá todo mundo muito exausto, sabe? Porque a gente não sabe onde isso vai parar. Entendeu? A gente não sabe onde essas coisas vão acabar. Eu vi um documentário que falando sobre as redes sociais, que eu acho que o nome do documentário é O Dilema das Redes, uma coisa assim, que falava justamente isso, que falava que a internet tinha sido criada e que eles não tinham medido as consequências do que a internet poderia gerar para gerações futuras. Ou seja, não se sabe o que vai ser da gente daqui a 10 anos, sabe? Não se sabe o que vai ser dessa geração, por exemplo, de TikTok. Eu adoro, eu acho divertido. Eu acho que o TikTok hoje é como se fosse um canal de televisão, vários canais de televisão. Cada pessoa tem um canal de televisão que você vai acessando e vai passando e assiste um programinha ali de 1 minuto e meio, 3 minutos. Mas a gente tá vivendo meio que escravo disso agora, sabe? E isso me preocupa muito. Então, assim, como eu tô vendo que cada vez mais a arte tá sendo condicionada a isso, a algoritmos, a números,
eu não sei se eu vou ter fôlego pra um passo 4, assim, sabe? Eu não sei como é que vai ser, na verdade. Eu tô preferindo não dizer nada. Tá. Mas eu acho, assim, que a gente precisa repensar. Quando eu li agora recentemente sobre aquele chat GPT, você já ouviu falar? Já demais. Eu fiz, meu Deus do céu, como é que vai ser isso agora? Tipo, como é que vai ser? As pessoas estão criando coisas que vão ficar cada vez mais complicadas e inteligências artificiais mais complexas. O povo e que esperando robô mesmo. E que daqui a um momento a gente não vai conseguir parar aquilo. Aquilo ali vai evoluir muito rápido, sabe? Sim. A internet evolui muito rápido. Eu vi, é muito positiva, mas... Eu vi, inclusive, um comentário super, super interessante de gente que reclamou do show da Beyoncé. E a pessoa comentava, mas gente, continua sendo uma pessoa, entendeu? Parece que as pessoas ficam querendo um robô mesmo. Sim, Será que a gente vai ter que ir mesmo pra esse lugar pra alcançar isso tudo que as pessoas querem? E aí, esse lugar que a arte junto com as redes sociais, que elas se unem hoje, né? Que você faz estratégia de marketing, engajamento. Eu acho isso muito legal. Mas eu acho que isso tá passando muito do ponto, sabe? Sim. E as pessoas, eu sinto as pessoas cansadas, eu sinto as pessoas exaustas. Eu nunca vi tanta gente tendo burnout à minha volta, sabe? Muita gente tendo burnout, muita gente desistindo porque não estava aguentando por meses. E eu fico, meu Deus, isso vai parar onde? E então isso, pra mim, desde a pandemia, isso ligou um alerta. E tu é, inclusive, sabe? uma pessoa que pensa em tudo, né? E assim, e você ser esse artista que o mercado fala, tipo, porque o artista hoje ele tem que ser 360. É massa ser um artista 360, mas isso fode a sua cabeça, o seu psicológico, entendeu? Porque acaba que do meu tempo, 100% do meu tempo, 15% eu tô compondo e escrevendo música. Os outros 85% eu tô pensando em conteúdo, escrevendo edital, editando vídeo, fazendo legenda de vídeo, 1.500 outras coisas. Então, tipo assim, esse artista 360, cara, eu também não sei. Esse quesito aí é meio discutível, assim, porque isso tá virando uma coisa que consome a gente, sabe? Sim. E eu espero que exista um movimento de mudança dos artistas em geral com relação a tudo isso. Eu espero que surja algo que alguém tenha pensado em alguma solução que surja assim de uma hora para outra, como o TikTok surgiu, por exemplo, né? Que do nada o TikTok surgiu e virou boom, uma coisa. Eu espero que alguém esteja pensando em alguma solução assim com relação às redes sociais para dar uma amenizada aí nas coisas. A gente pode usar um pouquinho, mas não precisa ficar tão nessa loucura, nessa dependência doida, né, não? Total. Espero que sim. Vamos pro nosso quadro Bicha, tu acha? Vou perguntar o que é que tu acha, não sei o quê. Aí respostas curtas mesmo, tá? É uma coisa rápida. Vamos lá. O que é que tu acha do abraço do Lula? Ai, muito fofo. Nossa, e Lula, ele é da minha terra, né? Ele de Garanhuns. Nossa, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu morri. Ele é muito fofo, ele é muito fofo. E o que é que tu acha do Romero Brito? Do pintor? Ou você mesmo. Ou do antigo Meu Romero. nome, pessoa física, é Romero Brito, né? Mesmo, de fato. O ferro, ele é da minha mãe. Mas o pintor eu não conheço, assim, também. Não tenho nem como falar. Mas eu acho que a trajetória dele precisa ser bem respeitada, né? Que ele é pernambucano também. O que é que tu acha que vai ser do futuro da música brasileira? A gente tá falando sobre isso agora. O futuro vai ser luz, tudo equilibrado e todo mundo bem. Saúde mental, cadê a saúde mental? O que é que tu acha de passar o ferro? Eu adoro em todos os sentidos, passar o ferro. Ai, que delícia, amei. O que é que tu acha da política no Brasil? Eu acho que a política como um todo, as pessoas precisam entender que a política está presente em todo o dia a dia, que não é só uma questão de partido e que não adianta a gente só culpar os governantes e achar que todos os problemas do nosso país é apenas dos governantes. Sim, precisamos escolher bons governantes, bons representantes, mas a gente precisa fazer também nossa parte como cidadão, como cidadã, no dia a dia, em tudo. Então, dessa forma, a gente também está ajudando a fortalecer e a governar o lugar que a gente vive. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Perfeito. Hablou e hablou. Habla e habla. Enfim, eu vou agradecer por você ter vindo, aberto o seu espaço no seu tempo para conhecer a gente, participar do Bicha, tu acha. Obrigado. A gente acompanha, eu pessoalmente acompanho você faz um tempo, porque eu gosto muito do estilo de música que você faz, acho importante, acompanho muito o seu trabalho e amo.
Acho lindo o seu show, inclusive, que assisti. E conectando com tudo que você falou, não pare, assim. Se depender de mim, pelo menos, eu peço pra você não parar. Não quero parar, assim, e arrasar. Até porque suas composições são muito, muito, de verdade, muito bonitas. Acho que você tem uma leveza muito bonita nas suas composições que traz pra música e pra o que você faz. Acho muito bonito, de verdade. Obrigado, viu? E muito obrigado de novo. Obrigado de verdade, obrigado a vocês todos do Bicha Tu Acha. É um prazer estar aqui fortalecendo vocês. Tô muito feliz que você é do Nordeste também. Finalmente! A gente, de certa forma, se entende aqui, né, nos nossos diálogos, assim. Sim. É muito importante estar falando sobre isso, assim. Eu tô sempre aberto. Quero lembrar para as pessoas me escutarem nas redes sociais, @RomeroFerro, em todas as plataformas digitais. Tem single novo que foi lançado aí, tem mais single que vai vir. O álbum novo sai também esse ano, agora no segundo semestre. Então, tô preparando muita coisa, tá? Ajudem esse moleque aqui, lá do interior de Pernambuco, e vamos compartilhar os artistas independentes, porque a arte independente depende muito de vocês. Então, compartilhem, escutem e fortaleçam os artistas independentes que vocês amam também. Pede pra me seguir também. Todo mundo seguindo @OJomaOficial, tá? E depois seguindo @RomeroFerro. Inclusive, tu gostou do meu look? Eu adorei, achei lindo. Foi inspirado nas suas músicas, esse look aqui. Amor que me enviou, tá, querido? Ah, que lindo. Maravilhoso, muito obrigado. Que lindo, amor. obrigado, viu? Tá vendo os coraçõezinhos e tudo? Eu achei Todo lindo. Romero Ferro. Nossa, muito.